Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos, ó Deus, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, obrigado pela Tua ajuda e direção. Senhor, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, guarda cada um. Abençoa a Tua igreja na cidade, a Tua igreja no campo, Senhor. Guarda os nossos irmãos, meu Senhor, no interior do Brasil, em toda a terra. Manifesta o Teu poder, meu Senhor, dando graça e livramento aos Teus servos. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Hoje nós vamos tratar, meus amados irmãos, vamos falar sobre Israel no primeiro momento. Israel, quando foi instituído como uma nação. O nosso Senhor, na sua bondade, na sua graça infinita, Ele faz acontecer o impossível. O Senhor elegeu Abrão, depois de muitos anos, cumpriu uma promessa que fez a Abrão. Deus prometeu descendência. Aquele homem que não tinha descendência, a sua esposa era estéril e ele não tinha feito como os demais. A maioria dos homens na época, 4.000 anos, portanto, distante de nós, a maioria dos homens constituía família com concubinas. E o Abrão foi chamado por Deus com 75 anos, sem concubinas, e a mulher estéril, e mesmo assim ele era uma bênção. Ela foi uma bênção também. O Senhor o chamou, o abençoou, fez promessa e cumpriu. A promessa foi feita a ele, e o cumprimento foi feito em homenagem ao seu nome e ao seu testemunho. Nosso texto é Jeremias, capítulo 2. Aqui nós vamos aprender que o Deus Todo-Poderoso se envolve com pessoas, se interessa por indivíduos e por nações, pelas nações. Jeremias capítulo 2, versículos de 1 a 3, e no mesmo capítulo os versículos 11 a 19. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória
por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa. Os filhos de leão rugiram sobre ele, levantaram a sua voz e fizeram da sua terra uma desolação. As suas cidades se queimaram, ninguém habita nelas. Até os filhos de Nof e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus, no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas do Senhor? E que te importa a ti o caminho da Assíria, para beber as águas do rio? A tua malícia te castigará, as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti mesmo o meu temor, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus, bendito o Senhor, Pai amado, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti, Senhor, e agradecemos pela vida. Te louvamos pela salvação, bendizemos, ó Deus, pelo teu grande amor. Suplicamos, meu Senhor, pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores e intercessores. Recompensa, Senhor, com a bênção dos céus, o trabalho da tua igreja, a ajuda dos teus servos, a dedicação e a consagração dos que te amam, dos que têm amor, meu Senhor, pela tua obra e têm prazer na divulgação da palavra santa. Amado Deus, Senhor do céu e da terra, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, é uma mensagem maravilhosa. Explicar, tentar explicar é bom, mas a palavra em si é uma grandeza. Profeta Jeremias, um atalaia de Deus, foi conclamado a anunciar à casa de Israel o desagrado de Deus. Ele começa aqui dizendo: veio a minha palavra do Senhor. O profeta de Deus não fala de si, só nos dias de desvios, só nos dias de maldade, de aventura, de apostasias, é que aparece esse tipo de profeta sem futuro. Eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, eu digo isto, eu profetizo, porque eles fazem isto. Mas
nós sabemos que os profetas de Deus não falam de si. Jeremias diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai. Era uma ordem. Ele estava sendo ordenado para a missão. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, aos ouvidos dos habitantes da cidade, aos ouvidos das autoridades. Diz, assim diz o Senhor, lembro-me da tua simplicidade, lembro-me da tua pureza no princípio, lembro-me da tua piedade, da tua fé no começo, na tua mocidade. Lembro-me do amor, do teu desposamento. Lembro-me da tua comunhão comigo, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor. As primícias da sua novidade era Israel. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. Deus defendeu o seu povo. E todos os que ofendeu o seu povo, o Senhor condenou. O Senhor condenou os amalequitas. O Senhor condenou os moabitas. O Senhor condenou os amonitas. O Senhor condenou todos os inimigos. Tu me seguias no caminho, no deserto, numa terra que ninguém semeava. E Israel era santidade. Era como as primícias para o Senhor. E quem ofendia Israel era tido como culpado. É uma grandeza a mensagem que Deus ordena o Jeremias a anunciar. Aqui no versículo 11 é mais ou menos uma pergunta: e onde está aquela nação? Onde está aquele povo simples, aquele povo que orava, aquele povo que clamava, aquele povo que obedecia? Onde está? A pergunta no versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo falsos, sabendo que não eram deuses? Houve? Não houve. O povo guarda o Deus falso como tradição. Um dos cultos mais horrorosos que existe é o culto à morte. E eles fantasiam a morte. Os idólatras fantasiam a caveira, ajeita a caveira, prepara a caveira e faz uma festa danada para a caveira. Tem esse culto no mundo todo. Diferente aqui, diferente ali, mas tem isso. O culto à morte é no mundo inteiro. Aí, meus amados, o profeta de Deus vai lá e pergunta: houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Mesmo o bicho não sendo Deus? Mesmo sabendo que não era Deus? Mesmo sabendo que não valia nada? Todavia o meu povo, Deus é cheio de amor. Todavia o meu povo ruim, todavia o meu povo precipitado, todavia o meu povo injusto, trocou a sua glória, isso é Deus se referindo a si mesmo,
trocou a sua glória por aquilo que não vale nada. Aí vem uma outra coisa maravilhosa. Deus tomando o céu por testemunha, no versículo 12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo caiu em 2 terríveis erros. Primeiro erro grande foi me deixar. E o segundo erro grande foi fazer de conta que estava tudo bem. O primeiro erro grande, me deixaram manancial de águas vivas e foram cavar cisterna rota que não sustenta água. É o retrato do homem caído, quando o casal pecou contra Deus, quando caiu na mentira de Satanás, pela mediunidade da serpente, e o casal se viu sem roupa, foi improvisar um avental de folhas. Pois é, aqui deixaram o Senhor e foram fazer buraco para ver se tirava água. Aqui, meus amados, Deus vê como 2 maldades. O meu povo fez 2 maldades. A primeira foi deixar o Senhor e a segunda foi fazer de conta que estava tudo bem assim mesmo. Aí no versículo 14, o profeta pergunta: acaso é Israel um servo? Não é, Israel não é servo, Israel é filho. Deus mandou Moisés dizer ao faraó, lá na época do Êxodo: Israel é meu filho, é meu primogênito, deixa o meu filho ir, porque se tu não deixar, eu mato o teu primogênito. Foi a primeira praga que Deus anunciou, foi a morte dos primogênitos, a última que caiu. Deus faz o que Ele quer, Ele é soberano, bota o tempo na frente do tempo, Deus faz as coisas, Deus avisa, Ele é o Senhor. Acaso é Israel um servo? Acaso Israel é um escravo nascido em casa? Os compradores de escravos, os escravagistas, que isso é uma coisa da idade da humanidade, no nível que o Satanás gosta. Tráfico de pessoas. No passado, isso aconteceu muito por causa de pobreza. Não era por causa de raça. O Brasil só tinha escravo preto. Mas isso é porque lá na África, essa desgraça que existe ainda hoje lá, essa desunião tribal, fazia uma tribo capturar uma outra e vender. Continua lá. Eles não estão vendendo porque não tem quem compre. Mas eles continuam capturando, expulsando, matando. Aí o Senhor pergunta: Israel é um escravo nascido em casa? Porque quem comprava escravo, comprava os escravos e fazia as escravas reproduzir para manter o comércio escravista ou escravagista. É Israel um escravo nascido em casa? Também não é. E por que está na cadeia? Por que está preso? Porque veio a ser presa. Os filhos do leão rugem sobre ele, levantam a sua voz, fizeram da sua terra uma desolação. As suas cidades foram queimadas e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofe e de Táfnis, ou seja,
até a nação egípcia voltou a ter o senhorio contra Israel. É isto que diz o versículo 16. Até os filhos de Nof, egípcios da região de Nof, até os filhos de Táfnis, os habitantes do Alto Egito, oprimem Israel, quebraram o alto da cabeça de Israel. Porventura não fizeste isto a ti mesmo? Porventura Israel não está colhendo? Porventura não fizeste isto contra ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus, no tempo que ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa o caminho do Egito? O que importa o caminho do Egito? Para ir buscar água, para ir beber as águas do Senhor. Um rio do Egito, um rio da região de Táfnis. O que te importa o caminho da Síria para beber as águas do rio? Aqui, o Eufrates. O que te importa? A tua malícia te castigará. Tu estás sofrendo por causa da tua maldade. A tua malícia te castigará, as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê quão mal, quão terrível é, que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor. Deus se queixando da injustiça do seu povo. Perderam o temor, deixaram de obedecer, ignoraram a orientação divina e haja consequência. Não mudou nada, meus irmãos. Hoje é desta natureza. Quem deixa o Senhor, quem ignora a instrução divina, a orientação de Deus, quem abandona os princípios e o caminho do Senhor, só sofre. Tem sofrimento permanente, sofre em todos os aspectos da vida e ainda pode perecer. Porque muitos que andam assim desordenados ainda terão chance, porque podem se voltar para Deus, como Sansão, quando estava cego. Sansão estava arruinado, cego, servindo de escravo. E o Sansão voltou-se para Deus depois que tinha perdido tudo e fez aquela oração desesperadora: Senhor, só esta vez me escuta e que eu morra aqui debaixo dos escombros com esses inimigos do teu povo, com os teus inimigos. E Deus prontamente atendeu Sansão. Era outro histórico, outro contexto, mas hoje tem gente que está vivendo a mesma miséria, já perdeu a visão espiritual, já não tem mais graça, já não sabe o que é servir a Deus. Ainda pode ter solução se voltar na enfermidade, na beira da morte, na beira do leito, na beira da cova, se voltar e se reconciliar com Deus. Mas o ideal, meus amados irmãos, é não abandonar, não se desfazer, é não lançar fora o que Deus deu. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a tua vida, guarda a integridade da comunhão com Deus. Vamos orar, continuar orando pela nossa nação,
Nossa nação está numa situação terrível, triste, calamitosa. Muita inquietação, muita insegurança. Muita insegurança. Insegurança pública, insegurança jurídica e insegurança política. Nós estamos vivendo uma situação que precisamos recorrer à misericórdia do nosso Deus. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela Tua bondade e graça. Te louvamos pela vida, pela salvação, te louvamos por Jesus Cristo e pelo Seu Santo Evangelho, Senhor, que nos dá graça para Te suplicar, que nos dá, meu Senhor, prazer de proclamar, que nos dá, Senhor, segurança em Tua presença bendita. Amado Senhor, abençoa os nossos irmãos, nossos ouvintes, ajudadores, abençoa os que terão contato, Senhor, com as nossas publicações. Deus fiel e todo-poderoso, manifesta o Teu poder na vida da igreja. Este memorial da oração, ó Deus, Tu conheces o nome dos pais e mães, avós, filhos, netos, Tu conheces, meu Senhor, cada nome neste memorial. Abençoa a Tua igreja, abençoa, meu Senhor, cada ovelha Tua, cada servo Teu, cada ministro Teu, abençoa poderosamente. Querido Pai, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.